Olá, eu me chamo Arthur de Brito e sou bolsista do projeto de extensão Museu de Ciências Morfológicas da UFPB, da concepção à formação do corpo humano. O projeto ele se encontra no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal da Paraíba e ele é coordenado pela professora Monique Paiva. Inicialmente, irei introduzi-los ao significado das ciências morfológicas. Bem, a palavra morfologia vem do grego morphé, que significa forma. Portanto, as ciências morfológicas, elas integram áreas de conhecimento que proporcionam o entendimento da estrutura e do funcionamento do corpo humano, como também de outros organismos. Atualmente, as ciências morfológicas, elas são compostas por 3 áreas de conhecimento: a anatomia, a histologia e a embriologia. A primeira área de conhecimento das ciências morfológicas é a anatomia, que objetiva o estudo da forma, disposição e inter-relação das estruturas corporais. Em segundo, nós temos a histologia, que é a parte das ciências morfológicas que estuda as células e tecidos do corpo, bem como essas estruturas se organizam para formar os órgãos. Por fim, tem-se a embriologia, que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, ou seja, o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto, que originará um novo ser vivo. O projeto Museu de Ciências Morfológicas encontra-se no seu 2º ano de vigência, sendo o primeiro ano como projeto PROBEX. Atualmente, possui 23 extensionistas e é coordenado pela professora Monique Paiva, lotada no Departamento de Morfologia. O projeto tem como objetivo formar um espaço físico que agregue as 3 áreas do conhecimento das ciências morfológicas e que possa apresentar de maneira clara e objetiva para o público interno, ou seja, todos os discentes e docentes da Universidade Federal da Paraíba, como também para o público externo, ou seja, a população no geral. Então, os extensionistas têm como função o preparo de peças para o acervo do museu, seja pintura, escultura, peças sintéticas, peças naturais, como também, futuramente, o recebimento do público através de visitas guiadas. Aqui na imagem nós temos o Instagram do museu, onde são publicados algumas curiosidades, como também todas as atividades que são realizadas pelos extensionistas. Inicialmente, iremos falar sobre as atividades realizadas durante o mês de abril. O projeto começou no dia 1º de abril. No entanto, por causa da pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar nenhuma reunião presencial. Assim, nós, extensionistas e a professora Monique Paiva, fomos nos encontrar através de aplicativos, como o Zoom e a conferência RNP. A primeira atividade realizada no ano de 2020 do museu foi uma reunião de apresentação, em que a professora Monique desejou as boas-vindas a todos os extensionistas, como também apresentou as atividades realizadas durante o ano de 2019, quando o museu ainda era Fluex. Apresentou também as funções de cada extensionista, como também os desafios e perspectivas para o ano de 2020. Ressaltou também a interdisciplinaridade dos extensionistas, tendo em vista que o museu conseguiu agregar 3 áreas de conhecimento: humanas, exatas e as áreas da saúde. Assim foram traçadas atividades para as próximas reuniões e também as metas de cada extensionista. Foi com imensa alegria também que a professora nos informou que as obras do espaço físico do museu começaram. O espaço físico se localiza nas salas 300 e 301, pertencentes ao Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde. A professora tentava desde o ano de 2019 o empenho, que foi liberado durante o mês de abril, e assim pôde-se dar o pontapé inicial para as reformas.
Tendo em vista e sabendo que a extensão tem como função informar e servir a sociedade como um todo, o museu decidiu então fazer postagens sobre o coronavírus em sua conta no Instagram. Dessa forma, foram feitas de 2 em 2 dias 5 postagens. A primeira delas foi sobre estruturas e tecidos afetados pelo coronavírus SARS-CoV-2, que tinha como função mostrar as principais estruturas, tais como fossa nasal, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, como também os tecidos que eram afetados e modificados por causa do novo vírus. A segunda postagem feita no Instagram do museu foi intitulada Covid-19 e os danos causados nos alvéolos pulmonares, uma visão histológica. Ou seja, diferentemente da primeira postagem, que também falava das estruturas anatômicas, essa segunda postagem ela dava mais ênfase em apenas uma parte, que era o alvéolo, e em apenas uma visão, que era a histológica, ou seja, quais eram as modificações, os processos inflamatórios que ocorriam nos tecidos que eram afetados pelo coronavírus. A terceira postagem tinha como título Covid-19 e sua relação com a gestação. Possíveis complicações. Assim, o museu chegava à sua terceira área do conhecimento das ciências morfológicas, que era a embriologia, mostrando principalmente as possíveis complicações tanto para a mãe quanto para o feto se a mesma possuísse o coronavírus durante a sua gestação. A quarta postagem tinha como título Passagem do coronavírus nas vias aéreas, aspectos anatômicos. Como o próprio nome sugeria, a postagem tinha como função mostrar, assim como as outras, os efeitos que o coronavírus causava no sistema respiratório, porém dava mais ênfase à anatomia e também à divisão anatômica do sistema respiratório. Por fim, a última postagem realizada no Instagram do museu foi intitulada Teste rápido para a Covid-19, correlações anatômicas e histológicas. Mais uma vez, foi apresentado tanto a anatomia quanto também a histologia do sistema respiratório e também como o coronavírus modificava essas estruturas. Foi mostrado também uma peculiaridade dessa postagem, como era feito o teste, ou seja, como era feito a coleta de amostras para a testagem para a Covid-19 e como as estruturas anatômicas se relacionavam com a coleta de amostras. A última atividade realizada no mês de abril, especificamente no dia 29, foi uma oficina sobre desenho, em que um dos extensionistas ele fez uma pintura comparando o hipocampo ao cavalo marinho. Essa pintura irá fazer parte do acervo do museu. E durante a oficina ele explicou alguns aspectos que foram levados em conta para o processo de pintura, como nuances de cor, primeira sombra, contorno e realce, o que chamou bastante a atenção de todos os extensionistas. Adentrando o mês de maio, a primeira atividade realizada foi a discussão sobre a etimologia das palavras. A professora pediu que os extensionistas pesquisassem termos anatômicos e suas origens, seja do grego ou do latim, para que pudessem assim serem produzidas as pinturas do acervo do museu. Isso serve para que as pinturas não sejam apenas meras representações, e sim que agreguem conhecimento e que seja algo interessante para o público. Então, os extensionistas pesquisaram e foi discutido quais termos anatômicos, quais órgãos estariam nas pinturas e também suas comparações, como por exemplo, a tireoide a um escudo, o hipocampo ao cavalo marinho, dentre outras que farão parte do acervo. Tendo em vista
que a extensão é uma via de mão dupla, ou seja, traz benefícios tanto para o público quanto também para os extensionistas, foi decidido então, como segunda atividade do mês de maio do museu, uma oficina sobre o Canva. Ela foi feita por uma das nossas extensionistas e buscou despertar o apuro técnico dos alunos na produção de slide, imagens, como também gráficos. Dando prosseguimento às atividades, nós fizemos uma reunião para apresentar o projeto arquitetônico para os extensionistas. O projeto arquitetônico foi feito no ano de 2019 pela arquiteta Vilma. No entanto, como muitos extensionistas eram novos e tinham entrado no museu esse ano, a professora então mostrou como seria toda a arquitetura do museu, como também seria toda a dinâmica das peças, como também a disposição dos objetos no espaço físico do museu. Ela também ressaltou que seria importante a participação de todos quando for às atividades presencialmente, para que pudesse organizar todos os objetos do acervo no espaço físico. A quarta e última atividade realizada durante o mês de maio foi dividido em 5 reuniões, dado o detalhismo e a precisão que era exigido dos alunos, como também dos professores participantes. Foi realizado então a seleção de fotos que farão parte da parte histológica do museu. Isso foi feito com bastante precisão, dado a dificuldade que muitos têm de observar as estruturas histológicas nas lâminas que estão nos microscópicos. Assim, as fotos têm como objetivo facilitar a visualização do público que estará visitando o museu. Então, para encerrar esse vídeo, apesar de todas as dificuldades impostas pelo isolamento social, apesar de nós não podermos fazer reuniões presenciais, mas ressaltamos que iremos continuar fazendo nossas atividades, fazendo nossas reuniões remotamente, nossas oficinas, nossas postagens no Instagram, nossas curiosidades também no Instagram, como também nas nossas redes sociais. Iremos continuar também preparando e escolhendo as peças, tudo que irá fazer parte do acervo do museu. E como diz a citação, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E o museu vai continuar se esforçando dia após dia para que o sucesso seja conseguido. Muito obrigado a todos.